Se você fica em dúvida de qual papel aquarela usar para desenhar os elementos da sua estampa, fica aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Oiê, minha gente estampada! Sejam muito bem-vindos ao meu mundo estampado. Meu nome é Suelen Freitas, eu sou designer de estampas e especialista em design de superfícies. Hoje eu quero contar para vocês um pouco dos materiais que eu uso para desenvolver as minhas estampas, em especial os papéis que eu uso para pintar os meus elementos. E eu vou falar de um ponto de vista muito particular da nossa área de atuação, da criação designer de estampas, o meu ponto de vista em relação ao uso desses papéis. Então vamos lá. Eu sei que vocês ficam com dúvidas na hora de desenvolver os elementos para sua estampa, sem saber exatamente que tipo de papel usar, quais os papéis são mais recomendados para aquarela, quais eu recomendo para quem está começando ou para quem já atua na área. Então a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje e eu espero que te ajude. Então vamos lá. E lembrando que todos os papéis que eu vou mencionar aqui, que eu vou mostrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acharem mais facilmente, beleza? Então vamos lá. Começando pelo meu estilo de trabalho. É uma característica da minha criação criar estampas com elementos pintados à mão e eu trabalho quase que só com aquarela. Eu também faço ilustrações, por exemplo, ilustração digital, bordados digitais, mas o que é mais o DNA da minha criação é a pintura em aquarela. E aí, tem alguns tipos de papéis que eu uso e eu vou explicar o porquê que eu escolhi esses papéis e quais são as características deles para eu poder fazer as minhas ilustrações. Para a pintura em aquarela, existem algumas características bem específicas do papel que a gente precisa ficar atento na hora de escolher. Porque a aquarela ela é uma pintura bastante aguada, mesmo que você costume usar a tinta um pouco menos diluída, como é o meu caso, que eu gosto de trabalhar a aquarela mais concentrada, mas mesmo assim é uma tinta que usa muita água e ela é muito fluida. Então a gente precisa ter um papel que aguente essa quantidade de água e que ele não rasgue, que ele não ondule e que ele consiga absorver sem estragar o papel. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar quando vai escolher um papel para aquarela é a gramatura desse papel. Para pintar aquarela, eu recomendo então que o papel tenha uma gramatura de pelo menos 300 gramas por metro quadrado. E aí, como eu sei que esse papel tem essa gramatura? Essa informação costuma vir aqui logo na capa dos papéis de aquarela. Então, quando você for escolher seu papel, você dá uma olhada aqui na gramatura. Se tiver pelo menos 300 gramas por metro quadrado, ok, super vai funcionar para aquarela. Até tem alguns papéis, por exemplo, com 250 gramas por metro quadrado. Talvez você consiga até trabalhar um pouco uma aquarela menos diluída num papel de 250 gramas, mas a probabilidade dele começar a enrugar conforme você vai acrescentando camadas de aquarela é grande. Então, para não ter perigo, de repente você perder o desenho ou ficar com o papel todo ondulado que vai te atrapalhar para trabalhar, sempre compre os papéis com pelo menos 300 gramas por metro quadrado. E aí, resolvido então a questão da gramatura do papel, a gente tem uma outra questão para observar antes de comprar o papel, que é a composição. A gente tem papéis de aquarela com composição de algodão e com composição de celulose. Então, a gente tem dois materiais que compõem papéis de aquarela. Eles têm características semelhantes, mas também têm as suas diferenças e eu vou explicar aqui para você. Vamos começar falando primeiro dos papéis de algodão. Eles são conhecidos como os melhores papéis para pintura em aquarela, porque ele tem uma matéria-prima mais nobre. O algodão, ele proporciona uma melhor absorção da água no processo de pintura e também ele favorece as cores da tinta. Ele deixa a tinta com uma cor mais viva no papel, sabe? Mas assim, tudo tem os prós e tem os contras. O papel de algodão, ele é de uma qualidade excelente, porém eles são papéis mais caros. Então, é por isso que ele é mais indicado para quem já trabalha com uma pintura profissional, por exemplo.
porque não compensa você comprar um papel de aquarela caro para treinar se você estiver iniciando. E a gente tem também os papéis à base de celulose. E aí que eu vou começar a falar do ponto de vista de uma pessoa que trabalha com estampas e usa muito papel para criar as estampas. Se o algodão ele é uma matéria-prima melhor para o papel, quer dizer que a celulose é ruim para pintar? De jeito nenhum, muito pelo contrário. A gente tem papéis excelentes de celulose para pintura e que dá para desenvolver uma pintura em aquarela maravilhosa. A diferença é que o papel de celulose, ele não tem assim uma absorção tão boa quanto do algodão. Talvez demore um pouquinho mais para absorver, dependendo da textura do seu papel. E também a gente tem um custo diferente no papel de celulose. É claro que o papel de celulose, ele é muito mais em conta do que um papel de algodão. Mas a gente tem papéis de celulose para todos os gostos, desde uma linha universitária, para quem está começando ainda a desenvolver suas pinturas, está conhecendo ali a aquarela, quanto uma linha profissional também com papéis de excelente qualidade em celulose. Então, algumas características desse papel, por exemplo, são papéis resistentes. Eles têm bastante resistência, eles também desempenham uma boa função de absorção da água, da tinta, e você também consegue trabalhar várias camadas na pintura em aquarela. Talvez você vá sentir diferença se você já estiver habituado a pintar com aquarela, já tem uma certa experiência, e se você for trabalhar com uma pintura com muitas camadas. Aí você vai começar a sentir a diferença entre o papel de algodão e o papel de celulose. Mas eu te falei que eu vou te dar o meu ponto de vista em relação a esses papéis. O ponto de vista de uma pessoa que trabalha há muitos anos com esse material. E eu já experimentei muitos tipos de papéis e eu faço pinturas em aquarela todos os dias, praticamente. E aí tem algumas questões que eu gosto de considerar na hora de comprar esses papéis. Vamos lá. Eu uso sempre os papéis de celulose. Shocking. Mas eu vou explicar por quê e vocês vão entender. E aí, assim, cada um vai sentindo a sua necessidade. Vamos lá. Uma coisa é um artista que tem como produto final a pintura no papel. Então, por exemplo, um artista que pinta retratos. O produto final dele é o retrato no papel, que a pessoa vai colocar numa moldura, ou enfim, vai ter ali aquele papel como produto final. Nesse caso, eu acho fundamental ter um papel da melhor qualidade possível, porque é um produto que ele vai ter que durar a longo prazo e ele vai ter que durar com qualidade a longo prazo. Então, ele precisa conservar as características da aquarela por muitos anos. Então, nesse caso, eu acho, sim, fundamental trabalhar com um papel de algodão. Já no caso de um designer de estampas, o nosso produto final, ele não é o papel, não é a arte no papel, aliás. O nosso produto final é a estampa, é um arquivo digital para produzir a estampa. Então, olha só, acompanha aqui meu raciocínio. Eu vou fazer um desenho no papel, esse desenho vai ser escaneado para se tornar um desenho digital, onde no computador eu vou fazer tratamentos, se for necessário, vou fazer o recorte desse desenho para tirar o fundo e depois eu vou fazer a composição da estampa. Então, eu não tenho como produto final o desenho no papel. O meu produto final é uma arte digital. E nesse processo de digitalizar esse desenho, eu consigo, por exemplo, melhorar as características de cor, de nitidez, de textura nos desenhos. Então, nesse caso, eu não vejo muito sentido em trabalhar, por exemplo, com um papel caríssimo de algodão, entendeu? E tem uma outra questão também. Por exemplo, as minhas estampas, elas costumam ter bastante elementos, serem bem preenchidas de elementos, então
Eu costumo fazer de 10 a 12 desenhos por estampa para poder compor lá o meu rapport da estampa. E aí, se a gente pensar no uso do papel, por exemplo, o papel de algodão, eu vou ter uma quantidade muito grande de papéis que eu vou usar para uma estampa, logo, isso vai ter que refletir no custo da estampa, concorda? Então, assim, eu acho que seria algo que iria onerar muito o valor da estampa e não tem essa necessidade, sendo que a gente tem papéis de aquarela de celulose com uma excelente qualidade e que vão me dar um resultado final lá na estampa perfeito, com a textura de aquarela, com aquela beleza da aquarela na estampa, sem problema nenhum. Então é por isso que eu uso os papéis de aquarela e eu recomendo os meus alunos também a usar. E aí eu vou mostrar agora para vocês alguns dos papéis que eu recomendo. Para quem está começando, se você vai começar as suas experimentações com a aquarela, eu recomendo que você use este Canson, que eu estou colocando a imagem aqui, da linha universitária da Canson. Ele também tem uma gramatura de 300 gramas. Ele é um papel um pouco mais simples, porém super dá para começar a desenvolver seus treinos de aquarela e tem um excelente custo-benefício para isso. Também vou deixar o link dele aqui na descrição. O único detalhe desse papel é que assim, os papéis eles têm texturas diferentes. Então, cada tipo de material e cada linha de papel de aquarela tem uma textura diferente. A textura desse papel da Canson não é ruim, porém me incomoda um pouco, porque ela tem, parece que formam algumas linhas horizontais. Eu vou mostrar aqui um desenho para vocês poderem observar isso melhor. Então, essa textura ela fica bem aparente no desenho e às vezes para a composição da estampa isso me incomoda um pouco. Eu prefiro um papel um pouco mais lisinho. Mas, como eu disse, se você estiver começando seus treinos na aquarela, esse Canson da linha universitária super resolve. Pode comprar para fazer seus treinos sem medo. Um segundo papel que também tem um excelente custo, super acessível. Se você estiver também começando nos seus desenhos, já tem um pouquinho mais de intimidade com a aquarela, é esse outro aqui, também é da Canson. Aliás, meu bloco já foi, já usei inteiro. O Canson XL. Ele também é um papel como eu falei, com um custo muito bom, porque esse bloco que eu mostrei aqui, ele vem 30 folhas de aquarela, e normalmente os blocos de aquarela vêm 12 folhas, então pelo custo dele, ele tem um excelente custo-benefício por folha. Também é um papel para quem está mais iniciando, e eu só não recomendo esse papel se você for fazer uma aquarela bem aguada, porque nas experiências que eu fiz, ele ondulou um pouquinho e isso me incomodou. Então, se você for trabalhar com uma aquarela bem aguada, fica para o próximo papel que eu vou mostrar para você. Se você for treinar para fazer uma aquarela mais concentrada, joia, super dá para você usar também. E agora, se você quer um papel um pouquinho melhor para fazer suas pinturas, você já tem um conhecimento com a aquarela, já pegou como ela funciona, gosta de trabalhar com camadas na aquarela. Eu gosto muito de usar esse papel aqui, também é da Canson, que é o Monte Val. Esse papel, ele tem, além de uma gramatura excelente, ele tem uma textura muito suave. Então, é aquele lance da textura que eu falei, né? Ele não tem nenhuma marcação, assim, nada que incomode. Ele tem uma textura muito suave e ele tem uma excelente absorção também da água da aquarela. Eu gosto como as cores e as manchas da aquarela ficam nele. Então, esse aqui acho que seria um intermediário para quem já tem um pouquinho de experiência com aquarela. Funciona super. Eu amo esse papel e uso muito. Aliás, acho que é um dos que eu mais uso também, viu? E aí, se você quer um papel já um pouco mais elaborado, um papel um pouco mais profissional, eu recomendo este aqui, da Honey Mule.
que na verdade eu nunca sei se é exatamente assim que se fala o nome disso. É esta marca. Ele também tem a gramatura de 300 gramas e esse papel é maravilhoso. Ele tem também as versões 100% algodão, para quem quiser, e tem essa versão aqui, que é a base de celulose. Então, ele tem uma qualidade incrível, com um preço bem mais acessível. Ah, e um detalhe que eu não falei desse papel é em relação à textura dele. Ele tem uma textura muito suave para trabalhar, não é aquela textura que interfere na aquarela e se assemelha muito à versão dele em algodão. Então, essa versão aqui, que é de celulose, é essa Harmony, tá? E vocês vão gostar, é um papel muito, muito bom para trabalhar. Bom, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês a esclarecer essa questão dos papéis para a criação dos elementos das estampas ou para suas ilustrações também. E se vocês quiserem ver as minhas ilustrações, ver os elementos que eu faço para as estampas, ver as estampas prontas, me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês. Lá eu coloco mais assim do meu dia a dia de trabalho. Então, por exemplo, as estampas que eu estou desenvolvendo, as tendências de moda, as estampas que estão sendo lançadas, o dia a dia do estúdio, dicas de design, enfim. Muita coisa que eu coloco lá. Me acompanhe então no Instagram para conhecer um pouquinho mais da nossa área de estamparia. E se esse singelo review de papéis de aquarela te ajudou, curte esse vídeo para eu saber que você gostou. E acompanhe aqui o canal, porque tem muitos outros conteúdos da nossa área de criação de estampas que ainda estão vindo por aí e a gente ainda vai conversar muito por aqui. E se ficou com alguma dúvida, manda para mim aqui nos comentários que a gente vai conversando. E se tiver alguma sugestão também de material que você gostaria de ver, sugestão de vídeo, enfim, pode mandar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Beijo!